o técnico e os 3 maiores problemas não técnicos. Isso mesmo. Você trabalha com assistência técnica em laboratório, em campo, instalações, você trabalha com desenvolvimento, ou você é uma pessoa que está iniciando na área de eletrônica e está galgando uma posição para trabalhar na área técnica, saiba que eu vou te mostrar 3 situações, 3 características que acontecem dentro do dia a dia de uma pessoa que trabalha na área técnica, que pode tirar a sua energia, entendeu? E que pode te trazer problemas, entendeu? Isso acontece por alguns motivos, tá? E eu vou mostrar isso para vocês em detalhes, inclusive colocando 2 vídeos aqui, inclusive um vídeo mostrando que isso acontece não só com eletrônica, tá? Mas também para o pessoal que trabalha, por exemplo, com desenvolvimento de software, beleza? Se você então está ingressando na área técnica ou já trabalha na área técnica, preste atenção. São 3 situações que você precisa tomar cuidado e precisa saber trabalhar essas 3 situações para que você possa resolver sua jornada de trabalho, quer seja sua jornada de trabalho interno, quer seja sua jornada de trabalho externa. Tá bom? Ou você que está estudando para trabalhar na área técnica, né? Ou você que está fazendo um curso superior de engenharia, um curso de análise de sistemas, por exemplo, tá? Este vídeo eu pensei nessas situações para poder trazer essas dicas para você, tá? Esse vídeo foi feito para você. Você está na sua mesa de trabalho ou você está no seu setor de trabalho, né? Ou no seu local de trabalho, seja qual for, se você está prestando serviço, se você é autônomo ou se você é empregado. Daqui a pouco você recebe um telefonema ou você recebe a presença de uma pessoa, que é aquela que está te necessitando do seu trabalho. E essa pessoa chega para você e fala o seguinte: temos pressa. Precisamos resolver logo. Já ouviu isso? Pois é. A pressa é uma das situações que ocorrem dentro de um trabalho na área técnica, né? E que isso pode trazer inúmeros problemas, tá? No final do vídeo eu vou colocar um exemplo para você, real, tá? Que aconteceu comigo quando eu trabalhava numa multinacional japonesa. Isso mesmo. No final do vídeo. E eu vou mostrar para você o que a pressa causou para essa empresa, para nós todos. Para nós todos que estávamos envolvidos nessa empresa, tá? Alguns anos atrás. Tá? No final do vídeo eu vou colocar, eu vou explicar, eu vou mostrar para vocês, eu vou dar esse exemplo prático para vocês, o que a pressa causou. Você vê o estrago que a pressa causa dentro de uma empresa, principalmente pessoas envolvidas na área técnica, tá bom? Então, primeira coisa, número 1, primeiro problema não técnico, a pressa. Gente, a pressa fala, a pressa fala, a pressa, quando ela está em voga, quando ela está com pressa, ela já está dizendo. E normalmente a pressa, ela fala 2 coisas. Normalmente a pressa, ela fala 2 coisas. Primeira coisa que a pressa fala, ela está dizendo que alguma coisa não foi resolvida lá atrás. Normalmente a pressa é um sinal de que algo não foi resolvido no começo. Foi-se iniciado um trabalho e não foi resolvido algo no começo desse trabalho, entendeu? Quando algo não é resolvido no começo de um trabalho, certamente quando você começa a executar o trabalho, vai aparecer a pendência que não foi resolvida no começo, entendeu? Essa pendência, quando ela no começo, seja de qualquer tipo de prestação de serviço, ou, né, externo ou interno na área técnica, isto gera para você, causa para você, tanto para quem está executando, quanto para quem está dependendo do trabalho a ser realizado,
causa grandes problemas, né? E poderia enumerar aqui a quantidade de problemas que podem surgir por causa disso, entendeu? E tudo é uma questão de saber qual é o tipo de trabalho que está sendo feito e para o tipo de cliente que está sendo prestado esse serviço, né? E sabendo qual o tipo de trabalho que gera para que aquele cliente possa concluir o trabalho dele. Então, ou seja, a pressa é algo realmente que atrapalha muito, tá? E normalmente a pressa está falando duas coisas. Primeira coisa que a pressa está dizendo, como diz, é que algo não foi resolvido no começo. Entendeu? E a segunda coisa que a pressa normalmente diz é o seguinte, é que quem está executando o trabalho, o serviço, ele não está dando a devida atenção para as coisas que estão acontecendo durante a execução do trabalho. Entendeu? Então, à medida que você vai executando um trabalho, seja de assistência técnica em laboratório, de concertos, ou de assistência técnica externa, ou de instalações, é preciso dar a devida atenção para o que está sendo feito, para que quando surgir algo que você percebe que não vai depender de você para ser resolvido, você precisa parar o que você está fazendo, anotar o que você está fazendo e incumbir as pessoas que estão envolvidas no processo pelo qual você está envolvido, que é de consertar o equipamento para entregar para alguém, para alguma empresa, para que a outra pessoa ou a equipe que está envolvida possa ajudar a resolver aquilo que não está dependendo de você. Entendeu? Quando você passa por cima disso e você não detecta isso a ponto de você anotar para você tomar uma decisão de como resolver isso, a pressa ela vai estar em voga, né? A pressa ela vai estar ali como, vamos dizer assim, como uma bandeira vermelha, dizendo o seguinte, o tempo todo mostrando para você, ó, eu estou com pressa, eu preciso ter pressa, eu preciso resolver isso com pressa. Entendeu? Isso acontece frequentemente. Eu já percebi isso na assistência técnica durante anos trabalhando com assistência técnica, também em instalações. É isso que acontece. Tá? Então a pressa sempre vai estar dizendo pelo menos duas coisas. Algo não foi resolvido no começo do trabalho e algo precisa ser agora, que não foi detectado agora, porque está sendo feito algo com pressa e a pessoa não dá devida atenção para aquilo que precisa ser resolvido, né? E ela sabe que aquilo não depende dela e ela não exerce nenhuma atitude para que isso possa ser resolvido. E a pressa vai estar cobrando você. E você não vai estar bem. Você não vai estar executando o trabalho direito. Você não vai estar fazendo o serviço direito. Entendeu? Agora, pense você é um técnico que está, uma pessoa que está fazendo um curso técnico. Ou você que está fazendo um curso de engenharia. Entendeu? Você não consegue mitigar que você precisa aprender determinada matéria em que você não aprendeu ainda e você está sempre postergando isso. Você está sempre deixando para depois. Entendeu? O que acontece? A próxima matéria que vem, o próximo conteúdo que vem, ela só vai poder ser assimilado se você compreendeu direito o que você tinha que ter estudado antes. Entendeu? Então, assim, deixar para depois o que tem que ser feito agora, na verdade, isso pode trazer para você também problemas complicados, entendeu? E normalmente, por que se pula etapas? É por causa da pressa, entendeu? Porque a gente sempre está querendo ter pressa, porque a gente está querendo focar lá no objetivo final. A gente quer focar lá no objetivo concluído. Mas você não pode focar no objetivo concluído. Você tem que focar na etapa que está sendo executada para que o seu objetivo final que vai ser concluído, ele possa ser bem feito. Entendeu? Então, quando você foca no que está sendo preciso ser feito agora, de forma bem feita, no processo certo, no tempo certo, você começa a dar um chute na pressa. Porque você está obedecendo etapas. E é como você está obedecendo a sua etapa agora, né?
e de que é que está sendo feito agora, você está tranquilo, porque você não está queimando etapas. E aí quando você não queima etapas, você dá um chute na pressa, manda a pressa embora. Você não tem pressa, porque você está obedecendo as etapas corretas. Tá bom? Então, primeiro ponto, pressa. A pressa é a inimiga da perfeição? Também. Mas a pressa é inimiga do trabalho bem feito. A pressa é inimiga do estudo bem feito. A pressa é inimiga da assimilação bem feita. A pressa é inimiga do aprendizado bem feito. Entendeu? Conhece aquela historinha de que eu vou aprender algo que eu demoraria 40 minutos, eu vou aprender em 10 minutos. Isso não existe. Isso não existe. E tem muita gente acreditando que isso existe. Isso é mentira. Isso não existe. Tá bom? Então, primeira questão. Perdoa. Primeira situação que você tem que procurar entender que ela é sua inimiga, que é o que? A pressa. Tá bom? Então, pressa, preciso tomar cuidado com ela. Tá bom? Segundo ponto, que é a causa de que eu falei para você que é o número 1, que é a pressa. O número 2, sabe o que é? A falta de conhecimento de causa. A falta do conhecimento da causa, tá? Falta de conhecimento da causa, quando ela não é detectada, quando ela não é diagnosticada, quando ela não é sabida. À medida que você avança em qualquer tipo de trabalho que vai ser feito, à medida que você avança em qualquer tipo de pesquisa que vai ser feita, à medida que você avança em qualquer tipo de estudo que vai ser feito, ou qualquer tipo de aprendizado que vai ser feito, se você não tem conhecimento da causa, meu amigo, você vai ser pego, né? Em um determinado momento do trabalho que você está envolvido, com uma incógnita, com uma variável, que ela vai surgir e ela vai cobrar de você solução. Por quê? Porque o tempo está passando e você vai precisar entregar um resultado. O tempo está avançando e você vai ter que apresentar um trabalho concluído. Entendeu? Como você passou por uma etapa que você não, sinceramente, diagnosticou a verdadeira causa, você vai estar empurrando, né, uma desculpa para que você possa protelar, né, um trabalho bem executado, e você vai estar querendo bolar uma desculpa, entendeu? Tanto para você ou tanto para a empresa que você está prestando serviço. Você vai querer inventar uma desculpa, você vai querer protelar a solução para mais para frente, entendeu? Aí tem uma questão. Protelar não significa necessariamente que alguma coisa está errada. Não. Protelar significa que está se dando um respaldo para alguém, ou está se dando um respaldo para um trabalho que ainda não está bem analisado, que não está ainda bem diagnosticado. Isso não tem problema nenhum. Isso faz parte, inclusive, da etapa do trabalho, não tem problema nenhum. Ou do estudo. Mas a partir do momento que você começa a protelar, que você começa a deixar para depois, mas coisas que você não resolveu, porque você não deu a devida atenção, isso pode ser um problema. Que problema? É uma falta real de conhecimento de causa. Entendeu? É uma falta real de conhecimento de causa. Eu vou mostrar agora aqui um segundo vídeo para você agora, que aconteceu comigo dentro de uma empresa, onde eu trabalhava com engenharia de aplicações. Um determinado engenheiro, muito qualificado, muito experiente, eu estava na minha mesa sentado, ele me chamou, falou: Lênio, assista o vídeo agora e veja o detalhe agora que eu vou falar para você, falta de conhecimento de causa, o que pode gerar. Assista o vídeo aí.
Quero contar uma coisa para vocês interessante que aconteceu comigo, pessoal. Eu tô falando aqui sobre circuito de retificação, né? Fazendo aqui o material aqui de retificação, coisa e tal. E eu queria fazer um comentário com vocês, algo interessante que aconteceu comigo numa empresa que eu trabalhei, fiquei lá quase 4 anos nessa empresa. A melhor empresa que eu trabalhei até hoje. Muito interessante. Eu estava lá trabalhando na minha bancada, na minha mesa lá e tal. Daqui a pouco chega um moço chamado Marcos, o nome dele é Marco. Bate no meu ombro assim. Falou, Lênin, dá um chego lá no laboratório lá. Vê lá com os caras lá. Os caras estão com uma placa lá do semáforo lá. E vai lá dar uma olhada lá e fala pra mim qual que é o defeito da placa. Tá bom. Fiz as coisas ali, voltei, desci, fui lá no laboratório, cheguei, ó, pessoal, beleza? O Marco pediu pra vir aqui, dar uma olhada numa placa. Ah, ô Lenião, essa placa aí, ó. Marcão veio aí, nós já trocamos 4 capacitores já, cara. Capacitor eletrolítico. Já trocamos 4 capacitores já. Ele veio aqui e falou que o defeito... Aí ele não falou, ele falou assim, o Marcão veio aí e a gente já trocou 4 capacitores. Tá aí, a placa tá aí. Qual placa que é essa aí? Aí tava com o osciloscópio lá, peguei o osciloscópio, liguei a placa e tal. Liguei a placa, coloquei o osciloscópio, fui ali, tal. O que acontece? Ah, dá uma olhada aí no circuito aí de entrada aí. Peguei, fui lá, tal, liguei o osciloscópio lá, pessoal. Fiquei avaliando e tal. Essa fonte aqui de quantos volts? Olha, Lenão, essa fonte aí é para alimentar aquela placa outra ali, ó, do semáforo ali. Tá. Peguei o diagrama elétrico, dei uma olhada ali e tal. Galera, troca o capacitor aqui, cara. É o defeito aqui. Aí um olhou pro outro, um cruzou o braço, né? Um cruzou o braço. Falei, putz, o Marcão vem aqui e pediu pra trocar o capacitor. Aí você vem aqui e pede pra trocar o capacitor. Já trocamos 4 capacitores. Olha o capacitor aí na mesa aí, ó. Já trocamos 4 capacitores já. Troca mais um. Defeito é o capacitor. Os caras não acreditaram. Falei, como assim, cara? Nós trocamos 4 capacitores. Não, mas aqui tá mostrando na tela. Olha o tamanho do ripo aí, cara. É capacitor, esse capacitor eletrolítico aí não presta. Pode colocar outro aí. Um olhou pro outro, balançaram a cabeça. Foram, peraí então, você vai trocar. Falei, tá bom. Mas ele que acabou trocando. Aí foi lá, pegou o capacitor, colocou o capacitor, soldou o capacitor, ligou, mediu com o osciloscópio. Mesma coisa. Eles olharam pra mim e falaram assim, e aí, Lenão, faz o que agora? Põe outro capacitor aí. Como assim, cara? Nós colocamos aí, foi 5 capacitores, já colocamos quase meia dúzia de capacitores, pode colocar mais um, isso aí tá tudo ruim, cara. Aqui, ó, o osciloscópio tá dizendo aqui, ó, dá uma olhada no tamanho do ripo aí, olha a tensão de ripo que tá tendo aí. Não vai funcionar, não. Isso aí tá mandando esse ripo todinho aí pro circuito aí, por isso tá dando esse problema aí. Não vai ligar essa placa, não. Aí tinha um circuito pra frente, eu nem avaliei nada, eu cheguei lá no ripo. Aí os caras não acreditaram, beleza, então, depois a gente troca. Eu falei, tá bom. Peguei e voltei. Fui lá para meu local de trabalho. Aí o Marcão, falei, Leonel, o que você acha? O capacitor lá, eletrolítico, lá tá um ripo violento. Ele levantou, vamos tomar um café. Eu fui tomar um café. Aí eles falaram assim, puta, ele falou pra mim, brincando assim, brincar, gente boa pra caramba. Puta do engenheiro eletrônico. Cara, sabe quando você conhece uma pessoa, você trabalha com uma pessoa assim, né? O cara é um engenheiro eletrônico, puta do engenheiro eletrônico, experiente, muito conhecedor, e, enfim, falou assim, pô, bicho, se não é a gente, né? Falou brincando assim, né? Se não é a gente, o pessoal da vanguarda aí, esses caras, né? Aí o pessoal passando ali, vindo ele falar, dava risada, essa velhaiada aí, os caras enchendo o saco da gente, né? Os técnicos lá, né? Beleza. Fui pro meu local, tomei um cafezinho, fui para trabalhar no meu lugar lá e tal. Daqui a pouco, passou um tempo, chega o colega lá do laboratório, vai na mesa do Marcão, o Marcão dá um grito, ô Lenão, falei, aí o cara assim, ó, foi o capacitor. Acharam o capacitor bom, colocaram no lugar, funcionou a placa. Cara, é demais isso aí, cara, acontece cada coisa, né? E aí o Marcão, eu lembro que o Marco falou pra ele, vocês tiram os componentes ruins aí e acham que tá bom e depois coloca de volta na caixinha lá, vai dar isso aí, tem que jogar fora. Trocou, tá ruim, joga fora. É interessante, gente. Aconteceu isso comigo, cara.
entendeu? E aí o que que é? É análise, não adianta. Não adianta. Você chegou no ponto do circuito, analisou o circuito, pôs o osciloscópio lá, o equipamento está falando, o instrumento está falando que aquilo é tanto, você tem que saber agora dizer o que o osciloscópio está falando, entendeu? Tem que saber isso. É a mesma coisa de chegar no médico. O médico vai chegar lá no médico, vai pegar um equipamento de ultrassom lá, vai passar no seu peito, vai passar na sua articulação, sei lá onde, ele vai avaliar tal, e aquilo ali que está aí. O instrumento vai falar para ele, mas o médico tem que entender o que o instrumento está falando, não é verdade? Então, eletrônica fundamentos faz parte da vida profissional de um técnico eletrônico, de um engenheiro eletrônico, quando? Para a vida toda. Para a vida toda. Beleza? É isso aí que eu queria compartilhar com vocês aí. Terceiro erro. Terceira situação, pessoal. Falta de comunicação. Ou seja, isto é algo incrível que acontece dentro das corporações. Isso é algo incrível que acontece no seu dia a dia. No seu momento de estudo que você está fazendo, no seu trabalho que você está executando, a falta de comunicação. Entendeu? Tanto no trabalho que você está executando, ou quanto no estudo que você está se empreendendo a fazer. Entendeu? O que é essa falta de comunicação? Vamos falar essa questão da falta de comunicação no trabalho. Você comunicar a equipe, aos membros que estão integrados a você, sobre a etapa do trabalho que você está fazendo, isso é de extrema importância. Ou mesmo você comunicar a pessoa que está contratando o seu serviço, ou a empresa que está contratando o seu serviço. Isso é extremamente importante. Vou dar um exemplo prático. Vou falar de exemplo prático, tá? Isso aqui é um aparelho 3 em 1, tá bom? É um equipamento de áudio 3 em 1. Tá? Eu estou envolvido com conserto de equipamentos vintage também, entre outras coisas. Tá? Então é o seguinte, esse equipamento aqui é o equipamento 3 em 1, que o cliente me mandou um equipamento desse e um outro equipamento também vintage, que não é 3 em 1, tá bom? Mas esse equipamento, eu chegou para poder consertar, fiz algumas análises, né, para ele, do equipamento, né, passei o orçamento, foi aprovado e comecei a fazer o trabalho, entendeu? Avaliei, passei 2 ou 3 dias para poder fazer o orçamento, passei o orçamento, foi aprovado e estou executando o trabalho, ok? O que acontece? Estou executando o trabalho, o picape do equipamento está funcionando, o tuner, né, que sintoniza o FM está funcionando, e a parte da mecânica do deck ainda não está resolvida, entendeu? E ainda detectei aí algum problema também na parte de áudio, na hora de executar tanto o funcionamento do picape, né, que é o toca-disco, quanto do receiver. Há momentos em que o nível de áudio, a potência de áudio cai num canal e no outro, entendeu? Então eu já sei que esse é um problema, né? É um problema eletrônico simples, pode ser resolvido, problema com capacitores eletrolíticos e até um problema de solda fria que pode ser resolvido, mas é um problema que vai ter que ser resolvido, né? E o problema do deck, ainda que continua ainda com problema, estou resolvendo o problema mecânico do deck. Parte do problema do deck já foi resolvido, mas ainda tem problema a ser resolvido. O que eu fiz? Entrei em contato com o cliente, mandei um WhatsApp para o cliente, avisei o cliente, olha, parte do problema do equipamento já está resolvido, ainda falta alguns detalhes do deck, ainda falta alguns detalhes do áudio, que está caindo a potência do áudio de vez em quando, num canal e no outro. Expliquei para ele que não vai ter mais custo nenhum com peças e nem com mão de obra, apenas faz parte do processo do conserto. Avisei o cliente que não vai dar para entregar o aparelho até segunda-feira, hoje é sexta-feira. Então, provavelmente na terça ou na quarta-feira é a previsão de entrega do equipamento, entendeu? O cliente gostou, mandou a informação, não, tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo dentro do que é esperado, agradeceu, deu obrigado, perfeito? Então, esse reporte é importante você dar quando você está executando um trabalho, quer seja no equipamento que for que você vai estar trabalhando, quer seja a instalação que for que você está fazendo, entendeu?
E isso você pode aplicar em qualquer coisa, tá? Então, a comunicação, ela vai ser de extrema importância, tá? Não justifica a gente viver no tempo que a gente está vivendo hoje, onde a gente tem facilidade de comunicação e você não utilizar da comunicação para você poder estar efetivamente demonstrando para todo mundo que está envolvido qual é o nível de como está o trabalho no exato momento que você está fazendo, propriamente dito, o serviço, entendeu? Então, comunicar é algo que precisa estar sempre latente, né? Você precisa se comunicar, tá? Quer seja eletronicamente através de e-mail, quer seja por WhatsApp, quer seja na empresa que você está trabalhando, no sistema, tá? Vou dar um exemplo prático agora, outro exemplo prático, muito importante. Eu estava prestando serviço para uma empresa, né? Na área de equipamento de ressonância magnética, né? E aí o que aconteceu? Num determinado momento, aquele equipamento que chegou para poder fazer análise, né? É um IHM, uma interface homem-máquina, né? De um outro tipo de equipamento da área médica que chegou, eu avaliando aquele instrumento ali, aquele equipamento ali, que não tinha diagrama elétrico, né? Não dispunha de diagrama eletrônico, e eu precisava avaliar o problema que estava acontecendo. Só que eu não tinha a parte principal do equipamento para avaliar a manutenção, né? Só que o engenheiro de campo, quando me trouxe o equipamento, ele trouxe equipamento e na ordem de serviço ele não detalhou nenhum tipo de informação que pudesse me ajudar na análise, entendeu? Veio apenas uma informação trivial que aquele IHM não estava funcionando. Então, qual foi a minha reação? Bom, eu não posso dar nenhum tipo de continuidade de manutenção nesse equipamento, porque eu não tenho as devidas informações, né? Só que a empresa usava um tipo de sistema para a gente poder trabalhar. No exato momento que eu peguei aquele IHM, coloquei na bancada e fui avaliar, olhei a OS, não fiz nada. Eu apenas cheguei no sistema e coloquei no sistema, olha, este equipamento não está sendo possível fazer qualquer tipo de análise, porque não há nenhum tipo de informação de qual tipo de problema do equipamento. Eu preciso que seja informado qual tipo de problema, qual é a via que não está funcionando. É um IHM de um equipamento médico em que existe algumas teclas onde o operador tem que usar para usar o equipamento em questão. Eu preciso saber qual a via que não funciona e qual é o tipo de defeito que apresenta. E coloquei no sistema. Deixei a OS pendente e coloquei a AS do lado. Voltei o equipamento lá para a prateleira e fui pegar o equipamento e coloquei na bancada. Quando eu coloquei o outro equipamento na bancada, né, o gestor, que é o engenheiro da assistência técnica, veio conversar comigo. Lênin, por que você pegou o outro equipamento? Falei, olha, porque... Dê uma olhada, por favor, no sistema que eu informei. Ah, tudo bem, Lênin. Ele foi lá, olhou, depois de 10, 15 minutos, ele veio conversar comigo com o celular na mão. Olha que legal. Veio com o celular na mão conversar comigo. Só um minutinho. Perdão. Veio com o celular na mão conversar comigo e naquele exato momento ali, ele entrou em contato com o engenheiro de campo e falou com o engenheiro de campo, eu estou aqui com o Lênin. Tudo bem? Ah, tudo bem. Ele conversou com o engenheiro de campo e o engenheiro de campo leu no sistema o que eu coloquei lá e falou para mim o seguinte, Lênin, tudo bem, eu estou atendendo outro cliente, eu estarei retornando para o cliente, que é o cliente daquele IHM, e de lá eu vou estar com o cliente, de lá eu vou estar em contato com você. Percebe? Então ele estaria voltando no cliente daquele equipamento e lá no cliente ele iria entrar em contato comigo para passar as informações, qual é exatamente o defeito que está acontecendo no equipamento para que a gente pudesse avaliar qual é o defeito no IHM. Comunicação. Percebe?
Então, é um equipamento que ficou parado na prateleira e não tomou meu tempo de bancada. Percebe? E eu fui me concentrar num outro tipo de equipamento que tinha as informações adequadas para poder fazer análise. E ali, analisando aquele tipo de equipamento, eu continuei a análise. Aliás, o engenheiro, o gestor, que é o engenheiro, agradeceu e falou: Lene, pode continuar esse equipamento, pode continuar seu trabalho. Eu continuei o trabalho ali. E foi continuar o trabalho ali. Portanto, comunicação. É preciso você entender que você precisa atingir metas, que você precisa ter produtividade. Mas você só vai ter uma produtividade real à medida em que você observar a etapa do trabalho que você está envolvido. E você ser sincero naquilo que você está fazendo, para que você possa dar sempre uma conclusão certa na etapa do processo que você está envolvido no trabalho. Tá bom? Então, quanto mais criterioso você for no que você está fazendo, menos tempo você vai perder menos tempo você vai perder da empresa que está te contratando. Menos tempo você vai perder da empresa que está contratando a empresa a qual você está prestando serviço. Tá bom? Então, a falta de comunicação sempre vai ser um empecilho. Tá? Você precisa ser uma pessoa que sempre vai estar se comunicando bem. Tá? Eu poderia ter um outro tipo de problema nesse IHM, por exemplo. Tá? Qual poderia ser o meu problema nesse IHM? O meu problema poderia ser o seguinte: olha, eu tenho o diagrama elétrico e eu cheguei numa conclusão. E para eu poder chegar numa solução, eu preciso trocar esse componente, entendeu? E aí pode ser que a situação seja o seguinte: ó, não tem um componente, tá bom? Não tem um componente, então vai precisar ser o quê? Vai preciso ser disparar a compra daquele componente, entendeu? E aí para poder dar-se continuidade no trabalho. Você está vendo? Então é preciso que você tenha comunicação. De novo, cara, porque eu acho que isso é importante, tá? Porque talvez as pessoas percebam isso, talvez não. Mas não sei se vocês já perceberam que a gente, de uma certa maneira, a gente sempre volta para o mesmo ponto. Né? Que é, se você não fizer certo agora, você vai pagar por isso depois. Sim. Que é, se você fizer a coisa correndo, você vai pagar por isso depois. Se você não entender o que está fazendo, você vai pagar por isso depois. E o que te empurra para isso? É a pressa de alguma coisa. É a pressa de alguma coisa, é a necessidade de se entregar, entendeu? De novo, isso precisa mudar. E a gente pode colocar nessa sacola preocupações de segurança, de arquitetura. Agora eu quero falar para você sobre a multinacional japonesa que eu falei para você que eu trabalhei. Né? Olha o que aconteceu. Nós somos mandados para Brasília, eu e uma equipe de instalações. Eu era o líder de instalações, técnico líder de instalações. Nós somos mandados para Brasília para fazer uma instalação de um prédio do governo, um grande prédio de um órgão do governo na época, que o prédio tem até hoje, né? O prédio tem 3 subsolos e mais não sei quantos andares, eu não lembro. E eu fui com essa equipe fazer a instalação do prédio inteiro de uma rede de computadores na época. Toda a parte de infraestrutura, de equipamentos e de cabeamentos, envolvendo tubulação, rack e tudo mais na época, né? Eu fui fazer essa instalação com mais equipe de instalações. Eu trabalhava numa multinacional japonesa. O nosso grande cliente era uma multinacional americana, que vendia os equipamentos e todos os sistemas para o governo federal na época. Né? O governo federal é um grande órgão do governo em Brasília. Nós fomos mandados para lá. Sabe o que aconteceu na época? Nós fomos mandados para lá, chegamos lá, nós ficamos praticamente uma semana no hotel, passeando lá no centro de Brasília, sem fazer absolutamente nada. Sabe por quê? Porque os equipamentos ficaram presos na alfândega
e não chegou o material para a gente. Por que aconteceu isso? Tudo é uma questão de gestão, é uma questão da pressa, né? A questão da pressa, falta de conhecimento de causa e falta de comunicação. Gente, esse tripé, gente, pressa, falta de conhecimento de causa e falta de comunicação. Isso tem que andar junto, esse tripé tem que andar junto. Você não pode largar desse tripé, pessoal. Vocês não podem largar desse tripé. A pressa, a falta de conhecimento de causa e a falta de comunicação. Você tem que resolver essas três questões o tempo todo no seu trabalho. Beleza? Isso. Você está vindo para a área técnica, você está fazendo um curso técnico, você está fazendo um curso superior para trabalhar na área técnica, se cerque dessas questões administrativas, se cerque dessas dicas de trabalho, tá? Que você precisa desenvolver. Anote essas dicas, coloque no seu caderno, desenvolva elas, desenvolva-as no seu dia a dia, quer seja no seu estudo na faculdade, quer seja no seu estudo no curso técnico, porque certamente essas dicas vão te ajudar bastante, tá bom? Seja bem-vindo. Então, essas são as 3 dicas problemas não técnicos que causam problemas sérios para os técnicos, tá bom? A primeira, a pressa, a segunda, a falta de conhecimento de causa e a terceira, a falta de comunicação. Beleza? Tem aqui na descrição do meu vídeo aqui 2 treinamentos para você, tá? De eletrônica, tá? Um treinamento de eletrônica Fundamentos 1 e o eletrônica do zero à prática com fontes chaveadas ATX nível intermediário, tá? Você está vindo para a área, quer aperfeiçoar, quer adquirir conhecimento, quer ampliar o seu conhecimento da eletrônica, clique lá num desses 2 links aí, tá? Se faz sentido para você. O mês de agosto agora, você tem 69% de desconto lá no Eletrônica Fundamentos 1 e 50% no Eletrônica do Zero à Prática, com intermediário e fontes de ATX. Beleza? Um grande abraço, ótima semana para você.